Olá pessoal, vamos dar início a mais uma aula. Hoje falaremos sobre o POP de limpeza e desinfecção de superfície no nosso setor da UNAD e também daremos enfoque à prevenção do coronavírus, que fica por bastante tempo em algumas superfícies. Não era o objetivo inicial do POP, mas tendo em vista a atualidade, onde temos trabalhado bastante para prevenir essa disseminação do vírus, então vamos falar também um pouco do coronavírus, certo? Caso tenha alguma dúvida, logo mais eu vou falar que podem mandar mensagem no privado, e-mail, vocês têm meu contato, então fiquem à vontade. Vamos lá? Dando início ao nosso POP, agora vamos falar sobre a limpeza e desinfecção de superfícies. O nosso POP será revisto em dezembro de 2020, POP de rotina da UNAD, e tem o objetivo de definir o processo de limpeza e desinfecção de superfícies, a fim de minimizar a incidência de colonização ou infecção hospitalar nos setores da unidade transfusional. Então, ele se aplica a todos os funcionários, tanto da UNAD como do Núcleo de Hematologia e Hemoterapia, e é de responsabilidade e competência tanto dos enfermeiros, como técnicos e auxiliares de enfermagem do nosso setor. Antes de dar início ao POP em si, gostaria de falar um pouco sobre alguns princípios básicos, alguns cuidados que devemos ter diariamente e também toda vez que tivermos contato com materiais que possam estar contaminados ou colonizados, e principalmente agora pelo risco de transmissão de coronavírus. Então é importante higienizar as mãos frequentemente. Essa higienização pode ser com álcool gel a 70%, quando não tiver sujidade visível na mão, e quando a mão estiver visivelmente suja ou quando tiver tido contato com sujidades maiores, essa higienização ela deve ser feita com água e sabão. Evitar também utilizar adornos durante o período de trabalho, durante o plantão, justamente porque os adornos dificultam a higienização das mãos, por exemplo, quando está usando anéis, relógio, e facilita a colonização por micro-organismos. Apesar de ser bonito, vamos evitar a utilização de adornos. Outro cuidado, manter os cabelos presos, arrumados, unhas limpas, cortadas e sem esmalte, também para facilitar a higienização das mãos. E o uso de equipamentos de proteção individual, os EPIs, eles devem ser apropriados para atividades que vão ser exercidas. Por exemplo, vai receber um material, deve estar principalmente com a luva, porque esse material pode estar contaminado. Então, esses EPIs, eles devem ser adequados para a atividade a ser exercida, para que possa proteger melhor o profissional de saúde. Vou falar também de alguns conceitos para utilização no nosso protocolo. Então, devemos diferenciar bem esses conceitos de limpeza hospitalar, limpeza concorrente, limpeza terminal, desinfecção concorrente e desinfecção terminal. Bom, a limpeza hospitalar, ela consiste na remoção de sujidades. Essas sujidades podem estar depositadas nas superfícies inanimadas, e para limpar utiliza-se de meios tanto mecânicos como a fricção, meios físicos como a aplicação de calor ou químicos como os saneantes em um determinado período de tempo. A limpeza concorrente é aquela realizada diariamente em todas as unidades dos estabelecimentos de saúde e tem o objetivo de tanto limpar como organizar o ambiente. No nosso caso, limpar o setor todos os dias.
repor os materiais, recolher lixo. Então, o ideal é que seja realizado diariamente ou sempre que necessário. Já a limpeza terminal, ela é realizada quando exige uma limpeza mais completa e inclui todas as superfícies, tanto horizontais como verticais, superfícies internas e externas, e também nas unidades que fazem atendimento direto ao paciente. Ela é realizada após alta hospitalar, transferências ou óbitos, quando há desocupação, principalmente dos leitos. E nas internações prolongadas, a terminal ela é programada. Essas terminais programadas elas devem ser realizadas por um período máximo de 15 dias, quando é em áreas críticas. E em áreas semicríticas e não críticas, o período máximo é de 30 dias. Pronto. Já a desinfecção, ela é um processo físico ou químico, onde ocorre a destruição de todos os micro-organismos patogênicos das superfícies, objetos inanimados, com exceção dos esporos bacterianos, porque os esporos bacterianos eles só são destruídos na esterilização, que aí não é o nosso caso. A desinfecção ela tem a finalidade de destruir esses micro-organismos no serviço de saúde, utilizando solução desinfetante, e é utilizada após a limpeza de uma superfície que teve contato principalmente com matéria orgânica. Pronto, aí a desinfecção concorrente também é realizada diariamente após a limpeza concorrente, e a desinfecção terminal quando é feita a limpeza terminal. Agora, para vocês entenderem a importância dessa limpeza e desinfecção de superfícies, eu gostaria que vocês dessem uma olhada aí nessa tabela que mostra o tempo de sobrevivência de alguns micro-organismos quando a matéria orgânica é ressecada em temperatura ambiente, em algumas superfícies. Às vezes há sangue ressecado, fezes ressecadas, qualquer matéria orgânica ressecada, que às vezes não fica nem muito visível a olho nu. Então, por exemplo, o vírus do HIV, ele pode sobreviver até 3 dias numa superfície que tenha matéria orgânica. A hepatite B, até 7 dias, enterococos, até 7 dias. O rotavírus pode ficar até 10 dias e o Clostridium difficile pode ficar até 6 meses numa superfície. Aí é para entender a importância. E atualmente houve já vários estudos para analisar o tempo de sobrevivência do coronavírus. Nesse caso aí não precisa ter matéria orgânica na superfície. Para a gente analisar, em plástico, o coronavírus ele pode ficar até 3 dias ou 72 horas. Em aço inoxidável também, 3 dias. No papelão pode ficar até 24 horas. No cobre, 4 horas. E em aerossóis ou poeira pode permanecer de 40 a 2 horas e 30. 40 minutos a 2 horas e 30 minutos. Então aí, para evitar a transmissão do coronavírus, também é muito importante essa limpeza e desinfecção das superfícies quando tiver contato com alguns objetos ou superfícies que possam estar contaminadas pelo vírus, principalmente quando vai deixar material no setor, quando recebe amostra por outro profissional. Todo esse contato é um meio de transmissão, então vamos ter mais cuidado. Agora, dando início ao nosso protocolo em si, os materiais necessários para limpeza e desinfecção são água, sabão neutro, 3 unidades de panos limpo, álcool a 70%, nesse caso aí é o álcool líquido, que pode ser utilizado também em um borrifador para facilitar a limpeza, máscara, quando for manusear produtos químicos, como os desinfetantes, e óculos, quando for a limpeza que seja em superfícies altas, além de luva apropriada. Em alguns casos, usa aquelas luvas de borracha mais grossa, que deve ser fornecida pelo setor.
O procedimento inicial para a limpeza concorrente e desinfecção de bancadas deve ser realizado 2 vezes ao dia ou quando necessário. Por exemplo, o profissional está no setor e o contínuo vem trazer uma caixa com material e coloca a caixa em cima da bancada, caixa térmica. Como a gente sabe que aquela caixa é um meio de transmissão, ela pode estar contaminada por coronavírus também, então ali também é necessário realizar a limpeza da bancada após a retirada da caixa. Então, inicialmente, quando for realizar essa limpeza, o profissional deve lavar as mãos, colocar os EPIs apropriados, como luva, jaleco, máscara, molhar o pano em um balde com água e sabão, depois retirar o excesso da água. Após retirar esse excesso de água, deve realizar a limpeza da bancada, com movimentos em único sentido, que eu já vou falar como é esse movimento. Aí logo em seguida, com um pano limpo e seco, aí já usa outro pano, deve secar toda aquela superfície da bancada e com outro pano, com álcool a 70%, vai friccionar toda a superfície da bancada durante 15 segundos por 3 vezes. Então passa o pano, espera 15 segundos e passa mais outra vez e mais outra vez, por 3 vezes. Lembrando que esse procedimento tanto pode ser aplicado por enfermeiro, como técnico, como auxiliar de enfermagem. Ok? E falando na limpeza unidirecional, temos um pano aqui para exemplificar como deve ser feita a limpeza unidirecional. Algumas vezes as pessoas fazem erroneamente a limpeza em vários sentidos ao mesmo tempo. Limpa da frente para trás, da esquerda para a direita, depois da direita para a esquerda novamente. E assim fica levando os micro-organismos de um lado para o outro e trazendo de volta. Por isso que é importante manter o sentido. Por exemplo, se começar a limpar da esquerda para a direita, continua nesse movimento sempre, esquerda para a direita. Ou, se preferir, pode ser movimentos circulares também, mantendo aquela unidirecionalidade, sempre no mesmo sentido, para evitar a disseminação do vírus por várias partes daquela superfície, ok? A limpeza concorrente e desinfecção de materiais como bandejas, cubas, segue basicamente os mesmos passos e deve ser realizada sempre após procedimentos ou quando necessário. Como eu falei, chegou de um setor onde foi realizar uma transfusão, por exemplo, levou a bandeja, levou o cubo, quando retornar ao setor, deve-se realizar a limpeza concorrente desses materiais. Então vai seguir o mesmo passo a passo, lavar as mãos, colocar os EPIs e realizar a limpeza com o pano. Primeiro o pano úmido para retirar o excesso da água e sujidades, a limpeza dos materiais com movimentos em sentido único, aí depois passa o pano limpo e seco na superfície toda e depois passa um pano com álcool a 70%. Já a limpeza concorrente e desinfecção das caixas térmicas, ela deve ser realizada 1 vez ao dia, ou sempre que necessário, daquela forma. Viu que a caixa térmica veio de um setor, de algum outro setor que possa estar potencialmente contaminado, então realizar a limpeza da mesma, seguindo os mesmos passos que foram citados anteriormente. Aqui nós temos uma observação que a limpeza terminal, tanto da UNAD como do núcleo, ela deve ser feita 1 vez por semana. E essa limpeza ela é realizada por profissionais do setor de higienização do hospital. Então deve haver um mapa no setor e o profissional ele deve vir 1 vez por semana realizar a limpeza de todo o setor, do piso, das paredes, do teto, e deve colocar no mapa a data que foi realizada essa limpeza, ok?
Pronto, aqui temos a referência que foi usada. Uma delas foi o Manual de Segurança do Paciente e Serviços de Saúde, do Ministério da Saúde. E agradeço pela atenção. Muito obrigada.